Vocês creem nessa palavra? Porque eu creio. Então eu vou ler o texto mais uma vez. Ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 a seguir. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares ressecos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. A isso, para cada um, segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Muito forte esse texto. Vocês creem nessa palavra? Se você crê, por gentileza, desocupe as nossas mãos e vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso, vai aplaudindo e glorificando Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito e amado e poderoso. Estamos aqui nesta tarde, com o intuito, com desejo, com a vontade de te louvar, te exaltar, te engrandecer, aprender mais da porção dobrada que tem para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, usa-me nesta tarde como instrumento do Senhor, como ferramenta, como canal de bênção para os teus filhos nessa tarde. Pai querido, Deus amado, usa a boca do pregador e o lábio do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz o resultado por qual foi enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, o texto é muito claro. O Senhor nosso Deus levantou Jeremias para alertar o povo, para chamar a atenção do povo, para mostrar para o povo, para os seus servos, principalmente a liderança, o sacerdote, os escribas, os fariseus, homens dotados de conhecimento em Israel, que conduziu o povo à presença de Deus, os magistrados, homens de peso, respeitados, com autoridade em Israel, homens que, com vasto conhecimento da lei de Moisés, mas mesmo assim, andaram se corrompendo, mesmo assim, deixaram de obedecer a palavra de Deus. Por isso que nesta tarde, amada igreja, povo eleito, escolhido, seleto, especial de boas obras, primeiro Deus tem compromisso com a palavra dele, com os mandamentos dele. Eu não posso achar como no passado eles acharam, porque estou numa igreja, tenho um título eclesiástico, porque conheço um pouco a palavra de Deus. Deus tem nos usados como instrumento, canal de bênção, para alertar, para exortar, para ensinar, para conduzir o povo à adoração ao Senhor. Os revelados são grande tesouro das suas sagradas escrituras. É um privilégio para nós ser usado pelo Senhor. Você, amiga ouvinte, amado ouvinte, pastor, obreiros, líderes, diáconos, evangelista, etc. Que privilégio para nós estarmos hoje conduzindo
a palavra de Deus ao povo. Que importância temos ser respeitado. Assim era o passado, com os profetas, os patriarcas, os reis, os discípulos. Mas a corrupção, o engano, o engodo, o desleixo, fazer a obra do Senhor relaxadamente, o Senhor não quer isso. Que tornamos para Ele coração aberto, sincero, e verdadeiramente tomamos posse das bênçãos, das maravilhas, mas verdadeiramente executamos a sua palavra, vivemos, praticamos, porque ter conhecimento, sabedoria, entendimento, conhecer a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, não é o suficiente para a tua salvação. Não é o suficiente, que eles conheciam o Torá, o Pergaminho, o Pentateu, mesmo assim estava se corrompendo. As facilidades desse mundo, os benefícios desse mundo, as finanças, algo que enche nossos olhos, nos engana, levando nós para distante do nosso Deus. Assim estava Israel. Mas como Deus levantou Jeremias, tem levantado nos dias de hoje uma geração preparada para evangelizar, para pregar, para instruir, homens que não se corrompem, que não está preso a essa terra, não estou embaraçado. Se tiver alguém embaraçado nessa situação, abre mão, tira o que atrapalha, porque Deus quer usar-nos com poder e glória nesta terra, com sinais e maravilhas, porque é promessa dele. Ele diz, se nós cremos nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso ventre. Ou seja, você pode fazer até mais do que Cristo fez na terra. Se você tiver fé, acreditar, algo vai acontecer, não emocionalismo, não por emoção. Então eu quero nesta tarde dar uma volta nas Escrituras com vocês entenderem o porquê Deus disse isso através do teu profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte. Por isso, quero nessa tarde trabalhar dentro dessa mensagem para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, porque muitas vezes nós cristãos, chamados de Deus, eleitos, se comportamos igual ao mundo. Em vez do mundo olhar para nós estamos olhando para o mundo. Aí estamos fazendo as mesmas coisas do mundo. Por que Israel se corrompeu? Israel começou a ver os outros povos, os outros reinos, as facilidades, e começava a se corromper. Quando a coisa apertava, eles buscavam Deus verdadeiro, buscavam o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Aí Deus vinha, dava o escape, o livramento, a prosperidade, resolvia o problema, aí melhorava, ficava do mesmo jeito de novo, buscando as facilidades desse mundo. Muitos vão perder a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus, o prazer da presença de Deus, por causa de coisas passageiras, coisas terrenas, coisas transitórias, que vão e passam. Por isso que nesta tarde eu quero chamar a sua atenção no sentido assim, entender a palavra, despertar a palavra. Gaste um tempo, que esse tempo é muito precioso, porque lá na frente vai fazer diferença na nossa vida. Quantas coisas no passado eu ouvia, eu lia, hoje eu entendo no desenrolar das coisas. Deus vai revelando para nós, nos mostrando porquê daquela palavra, porquê daquilo. Nos dá uma palavra rema, palavra revelada. Por isso,
o foco crucial, principal, igreja, é esta: maldito o homem, o ser humano que confia no seu eu, se torna arrogante, prepotente, eu sou, eu faço. E às vezes ele pode não se expressar isso para o mundo ver, mas no coração dele já está corrompido, porque o maior pecado acontece dentro do nosso coração. O maior pecado acontece dentro de nós. Quando chega a expressar isso, já está cheio o coração. Por isso que a Bíblia nos fala em Provérbio 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedes as fontes da vida. Provérbio 4, 23. Eu não sei o que está no teu coração, se tem alguma raiz de amargura, tristeza, decepção, maldade, eu não sei. Mas você é responsável pelo teu coração. Se tem coisa boa, amém, vai germinar, vai se tornar, fará grandes coisas. Mas se for amargura, tristeza, decepção, raiva, ódio, vai germinar, vai trazer para você destruição, vai destruir você e a pessoa também, porque a nossa palavra tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. Temos que escolher ou abençoar a pessoa ou amaldiçoar a pessoa. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Não. Nós somos responsáveis pelo nosso coração. Se tem coisas ruins, coisas más, bota para fora. Bota para fora. Investe tempo. Aplica as coisas espirituais. As coisas de Deus. O amor, a compaixão, a misericórdia, a piedade, etc. Então, se eu tenho um coração amargurado, revoltado, ou mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai praticar aquele ato. Tem pessoas que guardam o coração anos e anos até praticar aquilo que é errado. Descontar, devolver. Por isso, igreja, povo eleito, escolhido, povo que almeja, que deseja o céu. Não podemos fazer como os que estão perdendo, mas sim os que estão avançando. Assim, seguir aqueles que vão chegar à vida eterna. Homens que deixaram seu legado. Homens igual Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, Tiago, Esdras, Neemias, Abraão, Jó e muitos outros. Ficaria aqui um tempo grande falando sobre isso. Mas o foco aqui é: não podemos se comportar como o mundo. Porque senão podemos perder a nossa dádiva, a bondade de Deus, que é a salvação. Não é mérito nosso. Ninguém consegue salvar por méritos próprios. Mas a vontade de Deus, mas praticar o que é reto é o nosso dever, porque isso pode nos atrapalhar de Deus cumprir na nossa vida a bênção que é a salvação. Não é que eu vou praticar algo, vou me vangloriar, achar que os meus frutos, os meus feitos me garantiram isso. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu não valorizar as coisas, os mandamentos de Deus, eu posso perder a salvação, não porque não foi me dada, é porque eu não valorizei ela, eu não pratiquei o que é reto, o que é justo. Por isso eu convido você nessa tarde a voltar algumas páginas comigo no livro de Isaías, no capítulo 1, por gentileza. Isaías capítulo 1. Acharam? Posso ler? Isaías capítulo 1, o versículo é o 16. Olha o que fala o texto sagrado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem,
atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e ajoelhos, diz o Senhor, para que os vossos pecados seja como a escarlata, ele se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Olha só o texto. Não é obrigado. O Senhor é bem claro nas suas palavras. O homem não é obrigado a nada. Nós não estamos vivendo a época da lei, principalmente hoje, a época da graça. Mas eu, como quero agradar o meu Senhor, o meu Salvador, eu tenho que fazer aquilo que me aproxima do meu Senhor, não afastá-lo. Muitos ficam brigando por isso, por aquilo, por oferta, por o dízimo, por isso, por aquilo, por sábado, por roupa, etc, etc, etc. Se eu sentir no meu coração que algo não está certo, eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu não tenho que provar para as pessoas que eu estou certo, não. Cada um tem que buscar agradar o teu Senhor, o teu Salvador, porque nós temos que ter intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, Deus fala comigo, Deus me orienta na sua palavra, em sonhos, em visão, revelação. Por isso temos que entender isso. Há poucos dias, eu estava viajando, né? E pela madrugada, eu acordei, estava no ABR, né? Indo para certo lugar, Bahia, por exemplo. E lá o Senhor me fez entender. Naquela visão, quando eu acordei, ele me disse: você estava dormindo, você acordou. E se tivesse acordado hoje, seria no céu ou em outro lugar? Porque a vida é isso, é um sopro. No piscar de olhos tudo pode mudar. Como se estivesse mudando de um lugar para o outro. Passar de uma porta. Se eu tivesse acordado mais, naquele momento, eu tinha acordado aonde? Porque é instantâneo, é rápido. Você dorme num lugar e acorda no outro. A questão não é onde você vai acordar, é o que você tem feito. Você tem garantido a salvação, tem garantido o futuro, que é o mais importante. É garantir o futuro. A Bíblia nos fala, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, todos os seus sonhos, os seus desejos, as suas vaidades ser realizado, e ele perdeu o direito da vida eterna? Porque você viu aqui na terra aqui, menos de 100 anos, passa muito rápido, é ligeiro, é rapidinho, e tem toda a eternidade para viver. E a nossa segurança, a nossa certeza, igreja, eleitos, é aqui na terra. Você tem que dormir com essa certeza e acordar com ela. Porque se você não acordar em outro lugar, você tem certeza que vai para a vida eterna. Por isso, essa busca é todo dia. O desejo é hoje, é agora, é amanhã, todo dia, até a vida do Senhor. Eu não posso baixar a guarda, voltar para a vaidade, para o meu pecado, para o meu erro, sem um arrependimento, que eu vou me perder. Salomão, um dos mais sábios dessa terra, viveu de tudo, experimentou tudo, ele disse, tudo é vaidade. Ele fala assim, eu fiz para mim isso, fiz para mim aquilo, fiz tudo que meus olhos desejou. No final da conta, ele disse, tudo é vaidade, tudo é passageiro, mas a vida eterna, ela é real. Estaremos com o Senhor por todo sempre, regozijando, se alegrando, bendizendo, exaltando a Ele, igreja. Esse é o objetivo nosso. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? A Bíblia é bem clara quando o Senhor nos fala: se eu quero conquistar a vida eterna, eu preciso renunciar, abrir mão dessa terra. Não é de viver aqui não,
mas de contaminar com os pecados, com os manjares, com aquilo que me contamina, que me afasta do meu Criador, que me afasta do meu Senhor, aquilo que aborrece o Espírito Santo. Eu tenho que fugir disso, que eu sou separado, eu sou eleito, o Senhor me encontrou, me deu a oportunidade de salvação, não é mérito nosso, é o amor dele, incondicional, incalculável. O Evangelho de Jesus Cristo, que o João fala, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê. Olha o detalhe, nele crê, não é em outro, não é em outra. Nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse crer em Jesus não é só aceitá-lo, levantar a mão, é a prática, todo dia. Muitos estão confundindo. Aceitar uma vez é para sempre, não. Todo dia aceitamos a Ele na prática, vivemos de acordo com a vontade que Ele quer, mesmo que falhamos ou erramos, nós estamos se esforçando, nós estamos querendo agradá-lo. Abra comigo essa tarde, amiga aí, Mateus 16, a partir do versículo 24, por gentileza. Diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor da minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará o homem em troca da sua alma? Muito forte. O que adianta ganhar o mundo todo? Como eu disse antes, e perder a comunhão, perder o direito à eternidade com o Senhor. Sabemos nós, não é novidade para ninguém, igreja. Por isso, nós temos que anunciar o Evangelho a outros. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Criatura. Filho de Deus, você passa a ser quando aceita Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Criatura. Toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Crê não no palavra, só crê. Crê na doutrina, nos ensinamentos. Acreditar que Cristo veio ao mundo para nos salvar, nos garantir uma vida eterna. É isso que é. Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é uma condição que Deus nos deu. Se nós renunciarmos a esta vida pecaminosa, uma vida de erros, de covardia, de maldade, de arrogância, de ignorância, e viver plenamente, vivendo, buscando os princípios de Deus. Tudo tem um princípio e é como Deus quer. A Bíblia não foi feita para adequar a sua vida, mas sim, nós precisamos adequar a palavra de Deus. Vivê-la de acordo com Deus quer, porque assim teremos autoridade de bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, está sendo preparado para minhas mansões celestiais. Deus nos prometeu vida eterna, nos deu autoridade, que fala Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E provavelmente a mão sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, a autoridade que Deus nos dá. Mas para isso, eu tenho que estar dentro, alinhado, no centro da vontade do meu Senhor. Por isso é necessário a prática do Evangelho. Vou voltar de novo para onde nós lemos um texto lá em Isaías, capítulo 1, agora o versículo 19.
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se é uma condição, não é obrigado. Muitas pessoas não entendem isso. Eles pregam, Deus faz, Deus é, com certeza. Mas o texto aqui não tira a realidade dos fatos. Deus quer fazer. Ele quer nos abençoar. Mas eu preciso fazer a minha parte. Crer, acreditar e praticar. Deus tem todo o poder. Se eu praticar, automaticamente Deus é fiel e justo para me contemplar. Vou pegar um exemplo bem fácil de entender, bem lógico. Você pega a semente e coloca, introduz na terra, planta ali, e joga uma água, ou joga um esterco ali, um adubo para adubar. Aquela semente já vai germinar e vai dar fruto, porque é automaticamente, é a natureza das coisas. Se você faz o que Deus quer, você cumpre a vontade de Deus, Deus é fiel e justo para contemplar você com as bênçãos. Mas se você não faz o que é certo, o que é errado, você não faz o que é certo e faz o que é errado, você pode perder a salvação, pode perder as bênçãos por causa de você. Porque o pecado impede, o pecado atrapalha, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de viver o sobrenatural. O pecado nos impede de ter mais comunhão com Deus. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. Se quiseres, se. Por isso que Israel foi punido. Por isso que Israel teve a consequência. Porque eles não quiseram. Sabiam, entendiam e não praticavam. Eu quero abrir um parênteses para você que está ouvindo essa mensagem, para os dias de hoje. Sabe que o povo está todo mundo enganado? Ou está se deixando se enganar? Pelas facilidades, pelas vantagens desta terra. Alguns estão sacrificando e outros não. Onde está o erro aí? Para muitos que estão sacrificando, se esforçando, se dedicando, é como se fosse bobo. Está perdendo tempo. E aqueles se acham muito espertalhão, muito inteligentes, está prestando tudo o que quer. No final das contas, eles vão colher coisas boas e nós ruins. Que negócio é esse? Que evangelho é esse? Que justiça é essa? Não, pelo contrário, Deus é justo. Paulo não chegou a dizer em sua carta, o que planta, colhe. Não erreis. O como semear, ele vai colher. Uai, como posso eu semear contenda e querer paz? Como posso eu semear discórdia, problema, confusão e querer paz? Como pode eu ser o avarento e ser próspero? Como posso eu não pregar amor para as pessoas, não viver o amor e ser amado? Não, tem algo esquisito aí. O evangelho não tem controvérsia. Ele é real, ele é franco. Para aqueles que quiserem viver, vencer, obedecer, Deus dará estratégia, dará sabedoria para direcionar passo a passo. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, versículo 20, mas, se recusardes e fostes rebelde à doutrina, aos mandamentos, à prática, se ao contrário que Deus quer, embora pode estar pregando, falando, mostrando um amor e não está vivendo, vai perder as bênçãos de Deus e terá consequência. Mas se recusares e fosses rebeldes, serei devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Não adianta os pregadores de hoje vir endossar, os pregadores coach, palavrinha bonita, bem separado, versículos isolados, falando que vai vencer, que é isso, que é aquilo. Estou equivocado. Só está pegando os versículos que quer, isolado.
Porque a Bíblia tem uma direção. Você aceita, pratica e alcança. Evangelho endossado para agradar um e o outro. Fica crentes igual religiosos, sem força, sem conhecimento, sem firmeza, oscilando, variando, qualquer lutinha, cai, tropeça, murmura, fala da igreja, do irmão, do pastor, e vai falando mal e mal, e vai afastando do Senhor a cada dia. Mas nessa tarde eu venho como profeta de Deus, para dizer, precisamos rever o conceito, precisamos voltar ao princípio, a oração, a busca, a reverência, a humilhação. Pedro foi bem claro, categórico, franco, sincero quando disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Nós não estamos sozinhos. O cristão que realmente quer alcançar a vida eterna, a salvação, ele vai ter lutas, dificuldade, até perdas. Há uma perseguição implacável do nosso adversário, que nos procura 24 horas, dia e noite, para nos destruir. Evangelho, Jesus Cristo escreveu João, como figura para nós entendermos hoje o mundo espiritual. O ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Ele está empenhado, decidido, declarado inimigo da igreja. Mas a boa notícia é, ele veio, o nosso Criador veio, nosso Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Se tem alguém sofrendo, lamentando, é por causa que não está vivendo, não está praticando, não está orando, intercedendo, clamando, buscando intimidade com o nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Está procurando coisas fáceis. Nunca foi fácil servir a Deus. Nunca é fácil. Como eu já disse, nós temos um adversário cruel, astuto, já derrubou os profetas, reis, sacerdotes, a nação de Israel caiu, derrubou o primeiro casal da terra, Adão e Eva. Mas graças a Deus, o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão errou, trouxe problemas, dor, sofrimento, a morte e a condenação. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele trouxe paz, alegria, salvação, libertação e a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Mas é para os que creem. Você crê? Porque eu creio nesta tarde. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. O perigo está aí. Mas a nossa vitória está no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como ave plantada junto das águas de ribeiro, que estende as suas raízes e não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Enganoso o coração do homem corrupto, quem o conhecerá? Para nós, alcançaremos as maravilhas de Deus, os benefícios, a grandeza, a bondade de Deus, desfrutaremos do melhor do nosso Deus. O melhor de Deus está por vir. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não chegou ao nosso coração o que Deus tem de melhor para nós. Mas o ímpio, os pecadores que recusa
não dá valor, sendo enganado pelo coração, eu acho assim, eu penso assim, não está na hora, que fala. 17:9, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tem muita gente sendo enganada pelo coração, acha que está bom, que não precisa, que a fé não é suficiente, precisa ir para a igreja, ler Bíblia, nem ouvir os líderes. Aí que mora o perigo. Está sendo enganado, está atendendo, dando crédito ao inimigo, que veio enganar, destruir, tirar o melhor, o mais precioso que Deus nos deu, a comunhão eterna com Ele. Um estará na comunhão eterna com Deus, onde estará a outra parte? Na condenação eterna. Por isso, amado ouvinte, que é o conselho, aceita Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não é só aceitá-lo, levantar a mão e está tudo bem, não. Cada dia, praticando, buscando mais a presença e a intimidade, cumprindo a sua vontade,